muitas pessoas com o noticiário que tem por aí sobre impeachment de presidente, impeachment de ministro do Supremo, impeachment disso, impeachment daquilo, ficam com dúvidas de o que é esse processo de impeachment, como funciona, quais são as etapas. E aí eu resolvi esclarecer esses pontos para vocês, mas eu vou focar aqui no procedimento do impeachment do presidente da República, porque é o que é mais difundido e é o que é mais, digamos, relevante, né? E no contexto atual, isso é muito importante, porque a gente sabe das notícias de muitos pedidos de impeachment que já foram apresentados à Câmara dos Deputados com relação ao presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. Então, se eventualmente esses processos andassem, o que aconteceria? Qual seria o passo a passo de um processo para causar ali o impedimento de um presidente da República? Se vocês têm memória, a gente também tem muito fresco aí o caso da presidente Dilma Rousseff, né? Foi o impeachment mais recente que aconteceu aqui no Brasil, que aliás costuma, desde a redemocratização, impedir alguns presidentes da República. Nós tivemos Collor, nós tivemos Dilma, numa história relativamente recente, e agora podemos vir a ter, se essa for a decisão do presidente da Câmara, o impeachment também, ou o processamento do impeachment de Jair Messias Bolsonaro. Então, o que seria o impeachment? O impeachment ele é um instrumento previsto nas constituições da maioria dos países que têm regimes democráticos, e também países que adotam um sistema presidencialista, porque só faz sentido o instrumento do impeachment no presidencialismo. Porque aqueles países em que se adota o parlamentarismo não é necessário o impeachment, porque quando perde a maioria o primeiro-ministro, ele simplesmente é derrubado, ele cai, naturalmente não é um processo traumático, pelas mãos do próprio parlamento, que escolhe uma nova liderança para exercer essa função de chefe do governo. Então, no presidencialismo, como não é assim, como o chefe de governo é o presidente da República e ele não pode cair por uma decisão simples do Congresso, do Parlamento, só por perder a sua maioria, é preciso adicionar uma formalidade a mais e uma dificuldade a mais também para impedir o presidente, para que, em tese, ele não caia por qualquer crise política, né? O Brasil foge um pouco essa regra, porque aqui os presidentes costumam cair, mesmo que a crise política não seja tão relevante assim para derrubar um presidente. Mas, vencida essa discussão, vencido esse esclarecimento do que seria o impeachment, a gente precisa entender também quando cabe, qual é o objeto de apuração nesse processo. É a prática de crimes de responsabilidade. Crimes de responsabilidade, eu não vou assumir aqui essa missão de esclarecer o que são, porque além de serem alguns previstos na Constituição e desdobrados na respectiva lei que disciplina o processo de impeachment, eles são casos que são muito subjetivos, que têm uma significação muito ampla, né? Justamente para que seja possível a decisão política sobre a prática do crime de responsabilidade. Porque o impeachment ele é um misto, ali, um híbrido de um processo jurídico com um processo político. E eu diria até que ele é mais político do que jurídico. Então, se os casos fossem muito engessados, se a previsão dos crimes de responsabilidade fossem muito específicas, com certeza não seria possível dar essa conotação política que é necessária no processo de impeachment. Mas, descrevendo, conceituando de maneira mais ampla, esses crimes de responsabilidade são basicamente crimes praticados por autoridades públicas contra princípios, contra preceitos previstos na Constituição. Então, vencida essa conceituação do impeachment, como é que funciona? Qual é o passo a passo desse processo quando se resolve investigar e eventualmente punir uma autoridade pelo cometimento de um crime de responsabilidade? No caso do presidente da República, isso tem que começar com um pedido, um requerimento, uma denúncia. E esse pedido pode ser apresentado por qualquer cidadão. Não precisa ser do Ministério Público, não precisa ser uma autoridade. Qualquer cidadão comum pode apresentar esse pedido. Você aí que está assistindo pode assinar um pedido e apresentar na Câmara dos Deputados, requerendo o processamento de um impeachment contra o presidente da República. Mas esse, apesar de ser o primeiro, não é o passo mais importante, né? Atualmente a gente percebe, por exemplo, que tem pedidos aí se acumulando de abertura de processo de impeachment contra Bolsonaro, e o presidente da Câmara atual, Arthur Lira,
simplesmente não dá andamento a esses processos. Então, a figura mais importante no processo de impeachment é o presidente da Câmara, porque cabe a ele apreciar esse pedido, esse requerimento. Cabe a ele analisar essa petição, né, esse pedido feito por qualquer cidadão, para saber se preenche os requisitos legais e constitucionais, e preenchendo, ele vai iniciar o processo para que ele seja apreciado pelo parlamento. Então, quando não há interesse político, sobretudo do presidente da Câmara, no processamento do presidente, no início de um processo de impeachment contra o presidente, simplesmente o presidente da Câmara não aprecia. Não é que ele pegue essa petição, esse pedido, e simplesmente negue, indefira, porque se houver indeferimento, cabe recurso para o plenário da Câmara. Então, com medo ou receio do que possa acontecer disso no plenário, os presidentes, quando não querem iniciar esse processo, simplesmente não apreciam, deixam esses pedidos se acumularem nas gavetas. Né? O típico caso do engavetamento dos pedidos, é o que tem acontecido atualmente e é o que já aconteceu também em outros momentos da história brasileira. Então, mas se por um acaso o presidente da Câmara quisesse deferir o processamento, analisou a petição, ele só vai, verificar aspectos formais, preenche os requisitos, tem ali o apontamento da conduta, que seria o crime de responsabilidade, tem ali um mínimo de provas, tem a indicação de testemunhas, tem a assinatura com firma reconhecida de algum cidadão. Preenchidos esses requisitos, ele defere o processamento e aí constitui uma comissão especial que vai fazer, composta evidentemente por deputados federais, que vai fazer uma primeira análise desse pedido de impeachment. Então, constituída essa comissão, vai ser ouvido o presidente da República, ele vai ter essa oportunidade de apresentar a sua defesa, e apresentada a sua defesa, depois vai ser apresentado por um relator dessa comissão uma proposta de parecer da comissão especial. Esse parecer pode ser deferindo o processamento, recebendo essa denúncia do impeachment, ou não recebendo, ou indeferindo esse processamento. Então, emitido esse parecer, a comissão vai analisar se aprova ou se não aprova esse parecer. Se não for aprovado, o processo se encerra aqui. Se for aprovado, aí agora o próximo passo é submeter essa decisão ao plenário da Câmara dos Deputados. Aqui nós não estamos falando de julgamento efetivamente do presidente, porque o julgamento é feito pelo Senado Federal. Então, discutir se essa denúncia vai ser recebida ou não, se ela vai ser processada ou não. Então, aprovado o parecer de recebimento dessa denúncia, isso é encaminhado para o plenário da Câmara dos Deputados. Isso tem que ser num prazo até curto, é previsto assim, né? Depois de aprovado o parecer, é preciso designar a sessão do plenário 48 horas depois, e aí, nessa sessão é que os deputados vão votar. Vocês lembram das cenas do impeachment de Dilma, os deputados fazendo aquela palhaçada toda, aquela presepada de falar em nome de Deus, falar em nome de família, enfim, aproveitando ali os seus 15 segundos de fama, né? Aquilo ali, que era para ser uma sessão evidentemente solene, né? Porque a gente está falando do impedimento ou não de um presidente da República, virou aquele circo, né? Não acho que isso foi uma boa mensagem que foi passada para a sociedade brasileira, nem para o mundo, porque aquilo ali era um ato sério, um ato solene. Mas, enfim, aquilo que a gente viu na televisão é justamente a apreciação do recebimento ou não dessa denúncia, desse pedido de impeachment. E aí, nesse caso, nós temos 513 deputados na Câmara dos Deputados. É preciso que haja o voto de 2/3 desses deputados, o que corresponde a 342 parlamentares, para aprovar esse recebimento da denúncia. Aprovado isso, aí é que esse processo vai ser encaminhado efetivamente para o órgão responsável por julgar o presidente da República, que é o Senado Federal. Então, a Câmara tem um primeiro papel, que é receber ou não receber a denúncia. Recebida essa denúncia, isso é encaminhado para o Senado Federal. E aí no Senado Federal, isso vai ser repetido, ou seja, o Senado tem que chancelar ou não o recebimento da denúncia para depois julgar. Então percebam que o processo é construído de uma forma, para quem não é da área do direito, pode pensar,
isso é feito para demorar, isso é feito para atrasar, isso é feito para não ocorrer o impeachment. Primeiro, né, para combater esses argumentos, a gente tem que lembrar da história recente, como eu já disse, impeachment de Collor, depois impeachment de Dilma, em pouco tempo, né, de redemocratização. Então, mesmo que seja feito com algumas barreiras esse processo, quando há intenção política, interesse das lideranças políticas do país, ele acontece, né, com esses entraves ou não. E o segundo é que esses entraves, na verdade, têm muito mais a ver com o respeito ao devido processo legal. É dar todas as chances àquele que está respondendo um processo. Isso acontece nos processos judiciais comuns e não é diferente aqui no processo de impeachment. Dar as oportunidades devidas para que se apresente defesa, para que se dê as condições para que aquela autoridade tente escapar desse processo de impedimento, porque todos têm efetivamente esse direito de defesa. Contraditória e ampla defesa são direitos previstos na Constituição também e são direitos, inclusive, fundamentais, cláusulas pétreas, que devem ser respeitados mesmo no processo de impeachment. Então, o Senado vai acontecer no primeiro momento parecido com o que aconteceu com a Câmara, é constituída também uma comissão especial. Essa comissão especial vai analisar o deferimento desse pedido, né, o recebimento da denúncia. No primeiro momento, basta a maioria simples dos senadores, se são 81 senadores, precisam de 41 senadores para que seja ratificada essa decisão da Câmara para receber a denúncia. E aí, recebida essa denúncia, vai ser constituída uma nova comissão para apreciar de maneira mais aprofundada esse pedido de impeachment. Tá? Então, passa na primeira comissão, recebe ou não recebe a denúncia, depois passa para uma próxima comissão, e essa segunda comissão, que vai aprofundar essa investigação, aí, a partir desse momento, sendo também ratificada essa decisão da Câmara e a decisão da primeira comissão do Senado, inicia-se efetivamente o processo de impeachment, que já começa a ficar ali pronto para o seu julgamento, e aí, a partir desse momento, também o presidente é afastado por 180 dias. Então, o presidente já deixa o cargo temporariamente, porque o processo ainda vai ser julgado, esse julgamento ainda vai ser concluído, deixa o cargo por 180 dias, e aí agora é preciso submeter essa decisão de julgamento, de condenação ou não do presidente, não mais a uma comissão especial, mas agora ao plenário do Senado Federal, para que ele possa decidir se esse presidente vai ser condenado ou não. Então, agora já muda um pouco a situação, não precisa de maioria simples, né? Agora, esse julgamento efetivo do presidente vai precisar de 2/3 também, como aconteceu na Câmara, e 2/3 dos senadores dá 54, então é preciso 54 votos favoráveis à condenação para que o presidente seja condenado, e aí vai ser designada uma sessão solene também para julgamento. Essa sessão tem uma diferença também porque ela passa a ser presidida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, então é uma maneira de atribuir também uma solenidade a mais, uma imparcialidade a mais a esse julgamento, porque o membro do judiciário, diferente dos parlamentares, ele é imparcial por natureza, ou deve ser imparcial por natureza. Então, nessa sessão, presidida pelo presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, é que o presidente vai ser julgado pelos senadores, e que para que haja essa condenação será necessário esse quórum de 2/3, 54 senadores. Decidido isso, se a decisão for pelo impedimento do presidente da República, aí, se ele já havia sido afastado, ele passa a ser definitivamente afastado. Se ele for absolvido, se o julgamento for favorável ao presidente, ele volta ao cargo. Mas se for desfavorável, confirma aquele afastamento de 180 dias e ele é afastado definitivamente do seu cargo, também com a consequência adicional de ficar inelegível por mais 8 anos. Tá? A gente poderia até discutir que no caso da presidente Dilma, isso foi diferente. Ela não teve essa segunda consequência, porque entenderam os senadores inovar ali, mesmo que isso não esteja expressamente previsto na legislação, eles afastaram definitivamente Dilma, mas não aplicaram a inelegibilidade por 8 anos. Né?
Pode ser que isso se repita em próximos julgamentos, como o julgamento do presidente Jair Messias Bolsonaro, ou não. Os senadores não ficaram presos a isso, mas eles inovaram na decisão ocorrida nesse passado recente. Mas, enfim, esse é o passo a passo de um processo de impeachment, essas são as etapas desse processo. Mas se vocês ficaram com dúvidas adicionais, se querem destrinchar mais alguns detalhes, podem ficar à vontade, vocês têm o espaço dos comentários aqui para a gente tratar. E tem também a possibilidade de sugerir novos temas para a gente conversar aqui no canal. E não esqueçam também de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações, para ajudar esse aqui que vos fala. Até a próxima!